Eu sou Mirna Celotti, esse é meu canal e nesse vídeo eu vou falar sobre o suicídio. Quando meu sobrinho se suicidou em 2017, a primeira coisa que eu fiz foi buscar, mesmo tendo todo um conhecimento, a gente já tendo falado, é uma coisa assim, você quer ouvir coisas sobre isso de verdade, você quer ouvir de alguém, né? E eu fui buscar em 2017, assim que ele se suicidou, o que eu vi? Eu vi o que todo mundo, os espíritas falam, né? Isso não é... Por quê? Por que quando a gente ouve essas coisas, parece que não cai totalmente, não encaixa totalmente, né? Não encaixou pra mim, não sei pra você. E esse canal, e isso que eu vou falar aqui nesse vídeo é pra quem quer ouvir uma versão diferente do quadradinho que todo mundo, do redondinho que todo mundo fala. Eu sou analista corporal, eu faço análise de caráter, eu faço análise de sonhos, eu trabalho com arquétipos e eu trabalho com constelação. Quando a gente tem uma visão sistêmica das coisas, você entende o quê? Que o campo ele faz pressão, ele faz pressão, ele faz pressão. Então, o que é pressão, gente? Tristezas, dinâmicas doentias, né? Tudo isso que a gente gera no nosso campo morfológico, na nossa vida, né? Enquanto você vive, você está atuando e ali você gera coisas. Tudo que você gera com a sua conduta, né? A nível de sentimento, tudo que você está gerando vem de algum lugar. E tem toda uma sincronia com o quê? Com a memória arcaica do seu campo, da sua ancestralidade. Então, como que eu posso achar que uma pessoa que se suicidou foi uma pessoa egoísta, que só pensou em si própria, que só fugiu? Como? Porque assim, que não respeitou o próprio corpo, porque na verdade ela já estava em sofrimento. Quem está em sofrimento está em sintonia com a memória arcaica. Ninguém sofre sozinho, gente. Um campo, uma família que está em sofrimento gera consequências. A tristeza familiar, ou uma pessoa com depressão, uma pessoa doente, pessoas doentes, elas não são doentes sozinhas, não existe. Quando a gente vai trabalhar esquizofrenia, psicólogos, né, vão trabalhar saúde mental, a gente não olha pro doente, a gente olha pra família, porque a gente sabe que, na verdade, quem era o mais estruturado aí era o doente. Era o doente mental, gente, principalmente problemas assim relacionados ao sofrimento da psique, tipo esquizofrenia, psicose, né? É uma pressão que essa pessoa que tinha certos conceitos, certas crenças, né, se perdeu naquilo, porque ao ouvir uma coisa via outro comportamento, não conseguiram lidar com essa quebra, com essa falsidade que nós fazemos, que nós nos adaptamos ao viver com pessoas problemáticas, certo? Então, nós temos uma plasticidade, sim, nós temos plasticidade mental, nós temos plasticidade corporal, tá? E nós temos plasticidade psíquica, tá? Aquela coisa de eu não lembro. Por exemplo, para poder ir para frente, para poder me permitir ir para frente, vários aspectos da minha família que às vezes os pais não permitem, sabe? Eles ficam ali no sofrimento, né? Em N aspectos que eu já falei em outros vídeos, eu não vou falar aqui, porque se eu começar a falar aqui, a gente vai ficar até 20 minutos e eu vou falar de outras coisas. Então, existem sofrimentos na família que perpetuam. E os pais ficam naquela sofrência e ao invés de liberarem seus filhos, de olharem, né, pro que é belo, igual quando meu sobrinho entrou na nossa família, era a coisa foi o presente mais belo que veio do universo, de Deus. E a gente viu? Não, a gente viu, foi criando essa criança, mas a gente não se nutriu dela, né? Porque era como se fosse a coisa mais normal do mundo e não é normal.
Não é normal ter. Crianças são bênçãos, luzes, né? E porque Deus vai dando, Deus dá oportunidades para você ter bênçãos na sua vida, mas você não vê como bênção, você vê como dificuldade, né? Você não curte. E tem famílias que estão nessa vibe de não curtição mesmo, de só lidar com a dificuldade. Por quê? Porque é isso que os seres que estão aqui no éter, que eu já falei que isso é o quinto elemento, esse espaço não existe mais, que não existe nada aqui, existe sim, isso daqui chama-se éter, e existem consciências tanto do bem como do mal, não é do bem e do mal, consciências que se alimentam, que se nutrem de pensamentos, de dores, e consciências que se nutrem de luz. O que é luz, né? Isso é um nome que a gente põe, de manifestações, de conexão. Gente, quem está conectado com o bem, vibra felicidade, vibra agradecimento, haja o que houver, ele vibra isso, porque ele vê, assim, ele vê o quadro completo, como a Cabala fala, o quadro completo, o que é? Eu não fico vendo as pequeninas coisas do que eu sofri, né? Eu não fico apegado a invejinhas, a pequenez, entendeu, gente? Quem fica apegado a pequenez, a invejinha, são pessoas que estão identificadas com arquétipos da sombra, são pessoas que estão cumprindo coisas do campo que os seus ancestrais fizeram e eles estão repetindo. E aí eles vão se encontrar em egrégoras negativas e, isso vai trazendo toxicidade para a família e tudo mais. Eu já expliquei isso aqui, expliquei no outro vídeo que eu falei de suicídio também, porque não tem como falar de suicídio e não falar da toxicidade das pessoas. Bom, o que acontece é que o suicida, sofrendo toda essa pressão do campo, que é tóxica, que é dor, né? Sempre tem pessoas que não cumprem os papéis delas e acham que a família tem que aguentar, se acham deuses, né? Porque tem um poder, e ao invés de usar, que são os poderes? O poder é dinheiro, o poder é ser... os pais têm poder. Pais têm poder sobre os filhos. É um poder mesmo, de poder libertar para a vida ou de se nutrir deles, né? E a gente só estudar a sistêmica. Vem essa coisa de libertar os pais do problema, né? Não é porque um filho é problemático que a culpa é do pai, vem da alma. Não, então, se você nasceu num campo, se você nasceu numa família que tá nesse nível de sofrência, nessa egrégora, você vai puxar pessoas com esse nível mesmo, tá bom? Então, por isso que falam isso, mas tem culpa sim, tem culpa. Então as pessoas têm que buscar se elevar sim, por quê? Porque o próximo que vem depende dessa minha elevação. Se eu não dou... Quando a gente nasce, que a gente se nutre do leite, a gente não se nutre só do leite. O leite vem da teta da mãe para quê? Para você sentir o calor, para você sentir o cheiro, para você olhar para ela, para você sentir o braço dela. Não é... Tudo isso foi feito para isso, gente. Quando não tem essa nutrição emocional, esse afeto, vai ter dor. Vai ter dor, isso já é provado. Então, tá, entrei, acho que eu consegui já passar mais ou menos o que é a obrigação dos pais. É te nutrir. Você tem que estar nutrido, bem. Eles têm que permitir que você vá para a vida estruturado. Tem que te dar um ambiente saudável. Haja o que houver. Isso não é tão difícil, mas tem pais que não querem admitir a sua nocividade. O que eles fazem? Eles querem manter o poder, querem manter tudo para si, essa infantilidade do perder, que também eles já estão amarrados com alguma bagagem lá de trás. Todo filho que vem em famílias nocivas, ele tenta sanar a dor dos pais. Quem é o primeiro? É a mãe, principalmente, porque a mãe... ela é o primeiro objeto de amor. Então, quando essa mãe te alimenta com dores, você meio que no campo, na visão sistêmica, você se coloca como salvador. Gente, tem muitos filhos salvadores aí. Tem filhos salvadores a ponto de não quererem, acham que não querem casar, que querem ser livres, porque querem ser livres. E estão mais presos do que nunca na família de origem. Porque estão cuidando da família, porque só estão em função da família de origem. E os pais vão envelhecendo e vão sugando. E a hora que esses pais morrerem, esse filho não fez família, não foi pra frente e acha que tá livre, que tem liberdade. Sabe? É esses solteirões que tem por aí na vida, entendeu? É isso.
Então, eles não percebem que eles não têm como nutrir, que eles não têm vida. E essa pessoa que está presa nisso, que está presa nessa dinâmica doentia familiar, de estar na família de origem, porque alguma coisa aconteceu, que ele precisou de ficar nutrindo essa família, ele sempre teve que abrir mão de si próprio. Às vezes, quando nasce, ou um irmão tem problemas de saúde, então todo mundo olha para aquela criança e ele sabe que ele tem que abrir mão de si próprio e que também ele tem que ajudar. Então, como criança, ele começou a ajudar também, né? Ele assumiu essa dor da família. Ou algum filho que morre e ele ocupa esse espaço, né, desse filho, ele vai tentar saber da história, sem querer, inconscientemente, ele vê a dor dessa família. E por ver dor, ele vai abrindo espaço de ser alimentado da forma que deveria, de ser nutrido da forma que deveria para ir para a vida. Então ele não tem força para ir para a vida. Aí ele se justifica falando o quê? Eu prefiro a liberdade, eu não quero casar e prefiro a liberdade. Gente, o que tem de homem assim? E pior ainda, né? Porque ele identifica a liberdade com asas, com, tipo, estar sempre buscando não dever nada a ninguém. Por que ele não tem energia para dever nada para um relacionamento, para nutrir ideias, para gerar coisas? Porque ele está preso na família de origem, ele está nutrindo a família de origem. E uma pessoa que nutre a família de origem, como é que ele vai viver para frente? Tá fadado a morrer logo, assim que os pais morrem, porque não tem outra coisa para nutrir. Vai morrer, é morte. E o suicida, o que a pessoa suicida faz? Ele tá ali, naquela pressão de uma família que tá presa, que não tá sendo nutrida como deveria ser nutrida, porque outros seres, outras pessoas que vão entrando na família vão tomando esses lugares e vão cada vez mais sugando, parasitando essa energia. E esse campo começa a cobrar. Essa dor que é gerada nessas pessoas, elas, como eu falei aqui sobre Lilith, né? Que a Lilith é um arquétipo demoníaco, né? Eles falam que é de demônio, né? Mas ela é um arquétipo que ela vem... O papel dela é trazer toxicidade. Por quê? Porque esses seres têm que se alimentar de dor. Então, quando umas pessoas se identificam com esses arquétipos de sombra, é para isso, é para perpetuar a toxicidade. Bom, tem que vir um salvador no campo. Quando o negócio pega para valer, que as pessoas se tornam irredutíveis, tipo, ela vê o sofrimento, mas ela acha que o sofrimento é porque aquele filho veio com a alma bichada. Quer dizer, não sabe que a alma veio dele próprio. Né? E aí ele começa a não ter reverência, não nutrir amor pelos filhos, começa tudo vir, parece que está muito pesado. E esses seres que vêm, que ao invés de ajudá-los a evoluir, colocam ele em egrégoras mais inferiores ainda, e aí a dor é maior porque a alma está gritando para ele ter gratidão, para ele honrar a família, e ele não faz isso, ele fica com mais raiva ainda, porque cada vez mais ele traz pessoas que querem trazer ideias de que realmente ele está sendo abandonado, que ninguém honrou, que ele sofreu demais, que ele passou por coisas demais. Isso também vem de uma consciência infantil. Geralmente homens nutrem muito isso. Tem mulher também. Tem mulher que nutre isso. Tipo, dei tudo para os meus filhos e eles não me fizeram o que ela queria. Então, assim, é uma consciência isso, gente. O filho de uma mulher assim vai levar isso para a família também. Eu fiz tudo pelos meus filhos, na verdade, não fez nada. Ele só se alimentou desses filhos, falando, tirando a energia deles, não dando bênção, não mandando eles para a vida, não permitindo que eles gerem. E se você olha pessoas de filhos assim, não geram mesmo. Não geram. E aí vem o quê? Vem o suicídio, tá? Vem ou suicídio, ou tragédias, ou doenças severas, né? Mas o suicídio, ele vem mesmo de pessoas que querem se colocar como deuses e vão fazendo... É como se eles têm uma tendência destrutiva, uma tendência suicida já neles, e aí eles querem descontar na família, sabe? Eles têm um ódio dessa família. E aí ele não vai permitindo que essa família viva. Ele vai matando, ele vai se nutrindo desse ódio, e tem que vir alguma coisa lá na frente. O que acontece? Alguém se coloca como salvador. E esse salvador se suicida para que a família veja a dor verdadeira que isso tudo está causando. Porque o que acontece? Quando uma pessoa começa a fazer isso, as outras começam a entender e vão sofrendo.
vão sofrendo, porque o outro que tá fazendo. E vai trazendo muita energia. Quando eu falei da Lilith, o que a Lilith faz? Ela faz acumular dor. Então, assim, tipo na pia, né? Eu já falei um vídeo sobre isso. Fica aquela a água acumulando, água suja, porcaria, acumulando. Quando você solta, né? Quando você abre a pia, o ralo vai, né? E é exatamente isso. Eu esqueci, esse desembocar de energia causa o que eu chamo de Big Bang. Tá bom? E esse Big Bang faz algo acontecer que é muito forte. E é um suicídio, tá? Ou é uma tragédia. Porque o suicídio é uma tragédia. Mas existe uma diferença entre o suicida. O suicida, ele é um sacrifício consciente. Ele sabe que ele tá se matando. Porque não suporta, porque não quer e porque as pessoas têm que ver o que elas têm que ver. Ele se coloca como sacrifício para a família, ele se dá. Então não tem como, gente, não existe possibilidade de uma pessoa que é o cordeiro, que se coloca como sacrifício para uma família ir pro inferno. Então mentiram para você. O suicida não vai pro inferno, né? O suicida não é do mal. Um suicida, ele teve nesse processo de desencarne uma evolução quântica que vai levar a família também a essa evolução. Porque todo suicídio, toda família que passa por um suicídio, ela evolui, ela não regride. Porque um membro da família, seja ele qual for, vivo ou morto, regredido, mostra o nível dessa família. Entender? Agora, uma tragédia, não. Uma tragédia não é a pessoa que se sacrificou para a família, entendeu? Por exemplo, às vezes uma tragédia com uma criança, né? Ali só vem um sinal, né? Que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas continuam em sofrimento, estão alimentando os seres, e quanto mais sofrimento vem, mais elas alimentam. Então a Lilith está ali. O que é a Lilith? Esse arquétipo está ali. O que ela está fazendo? Ela está nutrindo, né? Ela está trazendo toxicidades. E quanto mais desastres ela traz para aquele lugar, mais tristeza. E quanto mais tristeza, mais esses seres estão se alimentando. Então quando tem tragédia, é um indício de que tem seres se alimentando, que se nutrindo. Não são seres que vêm se nutrir de felicidade, sim de tristeza. Ou seja, essa família tá na tristeza, tá vibrando tristeza, tá vibrando doença, tá vibrando condutas tóxicas. A única forma de se libertar é alguém se sacrificar ou alguma coisa acontecer. É difícil, gente, eu não vi nada. A única coisa que eu vejo é que quando há suicídio, essa pessoa, como os animais também se colocam a serviço do campo. Essa pessoa se colocou a serviço do campo. Essa pessoa se colocou como sacrifício. E os animais se colocam como sacrifício. Eu só tive esse entendimento porque eu trabalho com constelações de animais também. E animal é assim, batata. Ele vem para se colocar a serviço do campo. Haja o que houver antes, pega no animal. Então, se o seu animal está doente, se o animal morreu, algo ali tem que ser trabalhado. Não sei se é com você ou se é com a sua família, mas é só você ir no campo morfológico. Gente, o campo morfológico tem a ver com família. Família, tá? Se pessoas, por exemplo, meu pai, ele casou com uma mulher que não é da minha família e que nem foi aceita pela minha família. Pois ele fez aceitar, ele deixou, e essa mulher vem com tudo, ela vem massacrando todo mundo. E ele dá força ainda para isso, porque na verdade ele é essa coisa mesmo de ferrar quem não concorda com ele, entendeu? E esse tipo de poder é um poder que a pessoa acha que é de Deus, porque ele tem um poder, ele tem um amor. Deus colocou os filhos ao poder dele para ter um sentimento por ele. E essas pessoas sofrem quando esse ser age. E aí ele acha que não vai vir a cobrança. E vem. Tá? Muito sofrimento em família cobra, gente. Cobra e cobra feio. Tá bom? Não tem como não cobrar. Mas aqui eu não tô falando mais de cobrança de família. Eu tô falando sobre... Entenda. Se há um suicídio, esse suicida não foi pro inferno. Ele é o cordeiro.
Ele foi ao contrário, gente, ao contrário, ele veio para a libertação da família. E isso é fantástico. Por isso que eu tô fazendo, eu já fiz uns 2, 3 vídeos, vou fazer mais ainda e vou deixar aí, porque se eu tivesse ouvido um dia, na época que eu passei isso, talvez eu tivesse evitado uns 2 anos de sofrimento. O que acontece é que houve a necessidade de eu passar por isso para chegar onde eu cheguei, para poder falar essas coisas para vocês. Não vi ninguém com propriedade para falar bem do suicida. Eu vi o Caio, Márcio, não sei, o Caio, um pastor, falar bem do suicídio, mas ele falou como se essa pessoa tivesse escolhido errado, ido para as drogas errado. Não, ninguém vai para as drogas porque quer ir para as drogas. Ninguém se suicida porque é do mal. É porque não aguenta a pressão, tem que fugir. Por que tá fugindo? Porque o campo tá querendo dizer alguma coisa. Aí se ela começa a buscar comportamentos nocivos, contribuindo com o mal, e ela não é do mal, porque minha família, gente, toda a vertente da minha família sofreu pra caramba, mas todos eles foram honrados. Né? Meu avô foi honrado. Eu já vi família que sofre pressão, mata os outros, prejudica os outros, rouba dos outros, está sempre querendo se nutrir. E a minha família não. Aliás, eu falei aqui que eu encontrei na constelação a origem, que a minha origem é judia, tá bom? E que a minha origem era de gente que fugia, que foi pra Itália, fugido pra Itália, porque meu nome é Ancelotti, né? Podia ser Lancelotti, não, mas foi Ancelotti, por quê? Porque o An era a marca de que as pessoas que vinham, os judeus que vinham do Holocausto, né? Entraram na Itália, ficaram como italianos, né? Se colocaram como italianos, mas era a forma de saber que aquele era um judeu. Tá bom? Então, eu fico muito honrada sobre isso, por quê? Porque a minha árvore, a minha descendência, os meus ancestrais, eles não prejudicaram ninguém, porque como vinha a gente prejudicar e sugar a gente, só parasita. Eu fui muito roubada em coisas que eu fiz. Eu falava, gente, o que foi que eu tô devendo? O que será que eu fiz lá atrás? Deve ter sido muito grave, porque, puxa, tudo sempre eu fiz com a melhor intenção, fomos roubados. Minha mãe também sempre teve processo de gente que roubou, sabe? Aquela coisa, nós estamos num momento em que o mal tá aí, sugando. Se você permite, você entra nessa vibe aí e não sabe de onde vem, fica se sentindo sempre vitimizado. Então você acaba perpetuando uma dor na família. Então é interessante. Poxa vida, o que está acontecendo? Peraí, eu estou fazendo com a intenção correta. Todo mundo me falou que eu tenho que ser bom. Eu estou fazendo do bem. Então eu estou concretizando, fazendo concretizar ou trazendo, vendo coisas que meus antepassados passaram. O que eles estão querendo me mostrar com essas situações? Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo, que não era para ter chegado, não chegou, mas eu não tô conseguindo falar de suicídio e falar de uma forma sucinta, mas eu vou chegar lá. Mas acho que deu para entender e eu espero que tenha deixado pessoas que estão buscando sobre isso, entenderem. Eu falo com propriedade. Suicida não vai para o inferno, não tem como uma pessoa que foi o cordeiro que se sacrificou, porque ela vem tentando, então ela vai buscar se drogar, ela vai buscar se machucar, ela vai buscar de tudo, porque ela não entende o que está acontecendo. Mas aí ela se põe a serviço e fala, bom, já que eles não percebem, eles vão ter que perceber. E isso não é dele, não é uma consciência dele, é uma consciência do campo, é arcaica, é dos nossos antepassados. E ele se pôs a serviço. Porque tem que acontecer um Big Bang para a coisa mudar, para ter um salto quântico no processo de criação. E tem que acontecer um Big Bang na família também, que seria algo que desestrutura todo mundo. E o suicídio é uma coisa assim. Eu passei por isso, eu tenho propriedade para falar por isso, eu trabalho com gente assim e eu banco o que eu falo. Até o próximo vídeo.